Milton Bonder. Boa tarde a todos. E nesse evento sobre inspiração, eu queria compartilhar com vocês uma história de 35 anos atrás, uma história que aconteceu quando eu estava no meu último ano de formação, sou rabino, e estava fazendo um estágio num hospital de ponta nos Estados Unidos, um hospital chamado Memorial Sloan Kettering, e fazia visitas de apoio espiritual a vários dos doentes no hospital, muitos deles em estado terminal, e era responsável por um andar. E um dia me disseram, olha, chegou uma pessoa no andar que era um rabino ortodoxo, um senhor já de muita idade, quase com 90 anos, em estado terminal. E ele era uma espécie assim de mentor, de quase guru, de um grupo grande no Brooklyn, um homem extremamente ortodoxo. E eu, um rabino de linha liberal, não tenho barba, imaginem há 35 anos atrás, e que eu deveria visitá-lo. E eu fui ao encontro desse senhor, que era um personagem quase que bíblico, de longas barbas, estava acamado, cercado de discípulos, de seguidores que estavam ali tomando conta dele, cuidando dele. E houve uma certa hostilidade quando eu cheguei, exatamente pela minha cara, por quem eu representava, de alguns desses seguidores. E eu tentei me comunicar com ele, mas confesso a vocês que eu mesmo me senti extremamente não preparado. Quem era eu? Alguém que estava saindo da escola. O que eu podia dizer? Como eu podia me comportar diante de uma pessoa que tinha uma vivência, que tinha uma história tão impressionante, de ter ajudado pessoas, que tinha conhecimento? O que eu poderia fazer? Qual era a minha função? E eu fui visitá-lo. E ele foi simpático comigo, mas eu fugi o quanto eu podia de questões mais profundas, até porque estava com medo de como é que eu vou abordar essas coisas com uma pessoa desse gabarito. E passaram-se os dias, eu deveria fazer outras visitas. Confesso a vocês, segundo as intenções, que eu me aproveitava quando eu passava em ronda pelo andar e via que ele estava dormindo. Eu entrava e nós tínhamos uns cartõezinhos que dizia: o capelão esteve aqui, melhoras, você estava dormindo. E eu deixava os cartõezinhos só para cumprir a minha função. Passou um tempo, o supervisor do hospital me chamou e me disse: olha, fui visitar aquele rabino que está aqui e vi que tinha uma coleção de cartõezinhos seus. Você não está visitando esse senhor? E eu disse: eu me sinto muito constrangido. O que eu vou dizer para ele? Como que eu posso abordar esse momento da vida dele? Não me sinto confortável. E ele diz: não, mas vai lá, esteja presencialmente com ele, tenta de alguma maneira fazer isso, é muito importante. E eu tentei uma outra vez, outras, coloquei o cartãozinho novamente. Até que um dia eu estava fazendo a ronda e vejo que esse senhor está sendo tratado de emergência por vários médicos, com uma máscara de oxigênio. Tento me aproximar, um desses discípulos se aproxima e pergunta: quem é você? Eu digo: eu sou o capelão que acompanha doentes aqui nesse andar. Ele olhou meu crachá, disse: não, muito obrigado, ele está assistido, não precisa de nada. Eu acho que eu concordei, dei meia volta. Quando eu dei meia volta, eu vi um burburinho atrás, olhei para trás e esse senhor, agora já estavam terminando esse procedimento de emergência, esse senhor deitado fazia um sinal para que eu entrasse no quarto.
E eu me aproximei e ele falou alguma coisa a um desses discípulos que veio até mim e disse: ele quer ficar sozinho com você. Eu disse: comigo? Sim, ele quer ficar sozinho com você. E as pessoas já começaram a sair do quarto. E eu fiquei sozinho, fecharam a porta. E eu sentei do lado dele, pensando o que eu vou dizer. Segurei na mão dele. E ele olhou profundo nos meus olhos. E me perguntou: o que você acha que vai acontecer comigo? Minha primeira reação foi tentar lembrar do manual, o que se faz numa hora dessa. E eu falei: o que o senhor acha que vai acontecer consigo? E ele fez assim: o que você acha que vai acontecer comigo? E do fundo da minha alma, assim, doendo, olhando nos olhos dele, eu disse, segurando a mão, eu disse: eu acho que o senhor vai morrer. E ele estava segurando minha mão e ele começou a dizer: obrigado, obrigado, obrigado. Ficou assim por um tempo e terminou e disse: obrigado por dizer adeus. E ele me disse: por favor, faz a oração de Vidui, que é uma oração com uma espécie de extrema unção, que na tradição católica existe algo semelhante na tradição judaica. Procurei pelo texto, tinha esquecido, não tinha esse texto comigo. Lembrava só de alguns fragmentos e comecei a dizer, balbuciar o que eu lembrava. Tenho certeza de que ele lembrava de cor salteado o texto. Ele não me corrigiu, ele ouviu. Falei, nós ficamos juntos num silêncio muito sagrado. E depois eu fui embora. E esse senhor veio a falecer poucas horas depois. Na saída, me lembro até que um desses discípulos veio correndo para mim e me perguntou: o que aconteceu? E eu estava tão tocado, não foi por soberba. Eu só olhei para a cara dele e continuei andando. E aquilo me marcou muito, me inspirou muito. Porque eu fiquei pensando: uau, o que aconteceu aqui? Primeiro, esse senhor provavelmente estava cercado daquelas pessoas todas, que estavam ali, todas elas dizendo: o senhor vai ficar bem, o senhor vai ficar com saúde, vai voltar para casa. E ele sozinho, numa solidão absurda. E de repente esse homem olha em volta, e ele vê um menino ali, jovem, constrangido, que ele devia ter percebido antes. E ele se dá conta que aquilo é um vínculo com a vida. E manda me chamar. E pede que eu faça algo por ele. E ele faça algo por mim. Que eu possa dizer adeus no momento verdadeiro de partida. E de que ele possa, numa potência inacreditável, uma potência de alguém que está na cama com 90 anos, morrendo, ser capaz de me empoderar, ser capaz de me dar a sensação de que eu, poucos meses depois, fui ordenado rabino, mas que a minha ordenação aconteceu na confiança daquele senhor, que basicamente me dizia: faz de coração que a gente faz qualquer coisa, faz de verdade e a gente faz qualquer coisa. Me pediram um título para a minha fala de hoje, e eu escolhi a pessoa mais longeva que eu conheci. Não porque esse senhor viveu mais anos do que qualquer pessoa que eu conheci, mas porque ele viveu a vida até o último instante. Alguém que me ensinou que todos nós temos potências sempre. Mesmo no lugar que parece mais impotente e vulnerável, nós temos a potência de dizer uma palavra, de promover um gesto, de compartilhar uma experiência. E é essa potência, esse vínculo, que faz a gente estar vivo até o último instante, quando nos é levado aquilo que nos foi dado por uma existência. E eu pensei que esse senhor é, com certeza,
uma inspiração, até mesmo na expiração, que é o que ele estava fazendo naquele momento. Da gente aprender da potência que nós temos. Basta a gente ter essa inteligência espiritual, de rastrear aquilo à nossa volta, de perceber quantas pessoas a gente pode se vincular a elas, e o quanto esse vínculo nos coloca num lugar autêntico, verdadeiro, vivo e esperançoso, mesmo aos 45 minutos do segundo tempo. Que essa tarde seja uma tarde de muita inspiração.